Vocês têm ideia do que está por trás desta guerra que o Donald Trump e o governo dos Estados Unidos estão movendo contra o Pix, um produto genuinamente brasileiro? Vou contar detalhes para vocês nos próximos minutos. Meu nome é Luiz Carlos Azen, eu trabalho para a revista Fórum. Eu tive recentemente fazendo uma compra numa loja de materiais de construção aqui do litoral de São Paulo. E aí na hora de pagar, o vendedor falou para mim, ó, você tem 15% de desconto se você pagar com o Pix. Então essa é a notinha, ó, da compra que eu fiz. Eu tive R$ 18,57 de desconto, que é significativo. Antes de ir embora eu perguntei para ele, vem cá, e se eu pagasse com cartão de débito, que é praticamente tão rápido quanto o Pix no processamento? Aí ele falou, bom, no cartão de débito o desconto é de 12%, o que não faz sentido, né? E eu perguntei por quê, ele falou, tem taxa de administração, né? Então tem essa diferença do Pix. E quem são essas empresas que ficam com essa taxa de administração que representa muito dinheiro? A maior de todas elas é a Visa, baseada nos Estados Unidos, que tem presença em 250 países e territórios de todo o planeta. Para vocês terem uma ideia da grandeza dessa intermediária dos cartões, a Visa emitiu 4,3 bilhões de cartões, dá mais da metade da população mundial. Em um ano, ela processou 15 trilhões de dólares em pagamentos. Então, é uma imensidão. Ela é ligada à Visa a 14.500 instituições financeiras de todo mundo. Ou seja, a Visa ganha, mas os bancos também ganham. Então é gente muito poderosa. E 150 milhões de comerciantes dependem da Visa para fazer as suas vendas. Então, se eu comprasse no débito, num cartão da Visa, que é o que eu tenho, eu ia deixar um dinheirinho para ela. Mas a soma de todas essas taxas representa uma imensidão. Então vocês viram todos os interesses, né? E a Visa nem é a maior do mundo. O American Express tem um faturamento muito maior que a da Visa, embora a Visa tenha emitido muito mais cartões. Então essas empresas intermediárias têm um imenso poder no planeta, porque elas geram renda para o mercado financeiro. Mas existem outras razões pelas quais essa campanha está sendo feita e eu vou contar para vocês nos próximos minutos. Ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. O PIX, Sistema Brasileiro Público e Gratuito de Pagamentos, é referência internacional de inclusão financeira e eficiência digital. Sua arquitetura pode servir de base para uma infraestrutura de pagamentos que beneficie todos os cidadãos do Mercosul. Os 300 milhões de pessoas a que o presidente Lula se refere são moradores de 6 países da América do Sul, que em tese poderiam usar o Pix de graça. Muitos deles hoje são clientes dos cartões com bandeira estadunidense. E para vocês terem uma ideia de como os bancos ganham junto com os cartões, olha, isso aqui é o Bradesco no Brasil. Se você fizer um Pix usando o dinheiro do cartão Platinum do Bradesco, por exemplo, o banco cobra taxa de juros mensal de 5,99%. Ou seja, você faz um Pix de R$100, no final do mês você está devendo R$106 ao Bradesco. Eles embolsam aí R$6. Azenha, esse desafio do Lula ao Trump é um desafio em escala mundial. A questão envolve a liderança global do presidente Lula como ameaça a Donald Trump e o Pix, que faz frente aos dutos de dinheiro que as bandeiras de cartões de crédito como Visa e Mastercard levam ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Tanto que o documento do escritório de representante comercial dos Estados Unidos, que é subordinado diretamente ao gabinete de Donald Trump, fala em criar poder de pressão, usando um termo que na linguagem diplomática é entendido como um mecanismo para interferir em decisões futuras do país sancionado. Fui ouvir aí 2 pessoas que estão acompanhando tudo isso de perto, o ex-ministro Ricardo Berzoini e o doutor em economia
Paulo Clias. Por que os Estados Unidos temem tanto o PIX? Porque o PIX é um péssimo exemplo, ironicamente falando, porque mostra para os países, todos os países, que é possível você ter um sistema público de transações que elimina para as pessoas a necessidade de usar cartão. É claro que as pessoas podem usar cartão, do mesmo jeito continuam usando, mas, por exemplo, no débito, que a taxa normalmente é 2 a 3% da transação, que é um absurdo isso, aí tem até taxas de 5%, ou seja, você compra um produto de R$100, a Visa, a Mastercard fica com R$5. Se ficasse com R$1, com 50 centavos, seria razoável, mas com R$5 é absurdo, mesmo 2 ou 3 reais. E, de fato, como caiu no gosto do povo, a maioria das pessoas hoje paga à vista, débito, no Pix. E isso também está migrando no crediário, porque as pessoas podem fazer o Pix parcelado, pode fazer o Pix programado para o futuro. Então, para a Visa e Mastercard, que são bandeiras mundiais, estão em todos os países do mundo praticamente, mesmo na China. Na China eles não estão. E eles estão lá sugando riqueza nacional para uma plataforma multinacional, como o Uber também faz e outros fazem. O grande problema dessas plataformas financeiras é que elas tiram riqueza dos países para mandar para os Estados Unidos. E, na verdade, qual é o problema? Esse é o lobby, né, das grandes corporações do financismo estadunidense, principalmente as bandeiras dos cartões de crédito, né, Visa, Mastercard. No caso do American Express, no Brasil não tem tanto, não é tão forte, né? Mas por quê? Porque o sistema Pix, de alguma maneira, ele universaliza e democratiza o acesso da população ao sistema de pagamentos, né? Então, muita gente está deixando de usar, né, o quanto usava provavelmente o cartão de crédito, né, substituindo por um sistema que é gratuito, que é muito mais ágil e que é brasileiro, né? Então, isso provavelmente está provocando perdas, né, econômicas para essas bandeiras de origem estadunidense, e o Trump tentou colocar essa coisa no pacote, vamos dizer assim, do argumento, né? Mas isso não se sustenta, né? Quer dizer, é óbvio que ele não está sujeito mais ao OMC, né? Porque ele não acredita, a OMC está enfraquecida, etc. Mas se isso fosse, por exemplo, para um painel da OMC, né, que eles chamavam de painel de solução de controvérsias, né, muito provavelmente esse argumento não seria aceito. Assim como não seria aceito as próprias tarifas, porque não tem base econômica para sua implementação, né? Mas essa questão do Pix vai muito além da questão meramente financeira, das taxas que Visa, Mastercard, American Express e outras cobram para fazer transferências ou pagamentos, mesmo no débito, como eu expliquei um pouco mais cedo. Talvez você já tenha ouvido falar da Sociedade Mundial para a Telecomunicação Financeira Interbancária. A sigla, você já ouviu falar, é SWIFT. O que é o SWIFT? É um sistema internacional de transferência de valores que engloba 11 mil instituições financeiras, ou seja, 11 mil bancos de 200 países. Estas instituições incluem todas as empresas que fazem, por exemplo, transferência de dinheiro internacional. Western Union. Você quer mandar $100 do Brasil para França, você paga uma taxa. No caso do Pix se tornar uma instituição não universal, mas englobando vários países, essa taxa iria cair. Entenderam? Agora imagine só o seguinte, o Pix está fora deste tal de SWIFT.
Imagine então que lá no futuro o Brasil e a China passem a usar o Pix para transferências. Então o brasileiro quer comprar na China, ele usa o Pix, ou uma versão nova do Pix. O chinês quer comprar do Brasil, ele usa o Pix. Tudo isso está fora do SWIFT. Entenderam? E o SWIFT é utilizado muito para bloqueios econômicos. Então, por exemplo, o Irã foi retirado do SWIFT. Eu estive no Irã em 2025. Não pude usar o meu cartão de crédito porque o Irã foi bloqueado do SWIFT. A mesma coisa a Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Então vocês entenderam agora qual é o poder. O SWIFT dá aos Estados Unidos e aos países europeus controle sobre o sistema financeiro. E é isso que eles querem combater a longo prazo. Então o Pix é uma ameaça geopolítica, não apenas financeira. Por que Trump está atacando o Pix? Pode soar estranho que um sistema de pagamentos vire alvo de uma guerra comercial, mas foi o que aconteceu quando Washington impôs tarifas de 25% sobre parte das exportações brasileiras. E o Pix não é um detalhe qualquer. Mais de 90% dos adultos no Brasil, cerca de 140 milhões de pessoas, usam a ferramenta que transfere dinheiro de graça e em segundos pelo celular e que, em menos de 6 anos, passou a responder por mais da metade dos pagamentos do país. Então, por que os Estados Unidos se incomodam tanto? Como mostra Samantha Pearson, do Wall Street Journal, é a primeira vez que a seção 301 da lei comercial americana é usada contra o sistema de pagamentos de outro país. A Casa Branca alega que o Pix prejudica bandeiras como Visa e Mastercard. E em Washington há o receio de que o Brasil, ao lado de outros países, queira depender menos do dólar. O argumento, porém, é frágil. A revista The Economist observa que a acusação de protecionismo não se sustenta. As regras do Pix valem igualmente para empresas brasileiras e estrangeiras. Não há nada no sistema que exclua ou prejudique as companhias americanas. O Pix não sufocou os cartões, ampliou o mercado, reduzindo o uso de dinheiro vivo e de cheques e trazendo pelo menos 70 milhões de brasileiros para o sistema financeiro formal. O economista Paul Krugman provoca desde quando é prática comercial desleal uma empresa perder mercado para um concorrente que oferece um produto melhor e mais barato. Há ainda uma preocupação maior apontada por Marcela Aires, da Reuters, de que o modelo se espalhe mundo afora. O Banco Central brasileiro já firmou acordos de cooperação com 65 instituições estrangeiras e cresce o temor de que sistemas instantâneos de diferentes países possam um dia se conectar, alimentando o desejo de várias economias de tirar o dólar do centro das transações globais. Politicamente, porém, o efeito foi o contrário do esperado. Num país dividido, o Pix é uma das poucas instituições com apoio quase unânime. E a ofensiva de Trump deu a Lula a chance de se apresentar como defensor da soberania às vésperas da eleição de outubro contra Flávio Bolsonaro.